A escrita na antiguidade. Você já parou para perceber quantas palavras tem na Bíblia? É muita coisa. A Bíblia é composta por 66 livros. É muito livro a ler. Se tu ler a Bíblia, tu não vai ler um livro, tá lendo 66 livros. A questão é que ela não foi escrita por acaso por alguém que simplesmente quis. Ela foi uma ordem divina. Por exemplo, lá no Êxodo 17:14, a gente já vê essa ordem. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro. E nós seguimos a Bíblia porque entendemos que ela é a nossa regra de fé. Por isso que o cristianismo e o judaísmo, pela forte conexão que a gente tem com a Bíblia, são considerados religiões do livro. Se você não sabia, você sabe agora. Ou seja, tudo que a gente crê não é relacionado a uma pessoa que falou algo, mas sim pelo que está escrito. E todas as crenças são baseadas no que está escrito. Todas as investigações, ciências, qualquer estudo, a gente vai para a Bíblia, porque é onde nós conhecemos o caráter do Deus da Bíblia. E é claro que ela não foi escrita por uma pessoa só. Ou seja, ela é uma produção literária que envolveu autores por mais de 1500 anos. Não foi um autor, não, foi vários. Imagina se não tivesse escrita. Quantas histórias a gente perderia e não saberia hoje? Porque se dependesse do boca a boca, meu amigo, a gente não ia saber nada. A questão é que como é que começou essa questão da escrita? Alguns acreditam que foi em 3200 a.C., com os mesopotâmios do Egito, né? Um pouco depois, 1600 anos antes de Cristo, aí já foi pelos chineses, não os egípcios. E depois, 600 anos antes de Cristo, foi a vez dos mesoamericanos. E basicamente já foi criando as formas que a gente já consegue ver, identificar mais hoje. E para quem acredita na Bíblia, como eu, creio que esse fenômeno da escrita surgiu um pouco depois do dilúvio, porque as pessoas não tinham mais memória para ficar guardando as coisas. Então, eles precisavam ter tudo em mente. Não, tudo da mente guardado, né? Registrado. Então, com certeza foi um pouco após o dilúvio. Só que após o dilúvio, deu 1800 anos até o encontro que teve com Moisés, no qual ele deu a ordem para a escrita. Mas a escrita já existia bem antes, né? Mas em outras palavras, se não fosse pela escrita, a gente não teria avançado como sociedade. Hoje nós temos milhares de livros no qual você pode aprender sobre a história, sobre as coisas, tanto boas quanto ruins, mas enfim, tá escrito ali. O que nós temos de organização hoje, social, se vale pela escrita, se bem que antigamente as pessoas já tinham agrupamento social. Só que as regras, as normas sociais, a gente também tem escrito para poder aprender. Por isso que é importante a escola, para educar as crianças nesse padrão social. Por isso que a invenção da escrita é muito importante. Foi muito importante. E a gente tem que utilizar ela, tanto a leitura quanto para passar conhecimento. E adivinha quem tá no meio disso tudo? Deus, obviamente. Ele que guia todo o processo da história. Ele concede porque ele tem propósito relacionado a isso. No céu vai ter algum livro com escrita? Não sei como é que vai ser. Não sei como é a tecnologia do céu. Mas eu sei que aqui a escrita é importante. Nunca pense que é o ser humano que tem a capacidade de inventar essas coisas. É Deus quem concede essas capacidades. Por isso é importante a gente valorizar o que está escrito, especialmente a Bíblia. Muitas outras informações de outros livros são importantes, mas a Bíblia tem algo que Deus está tentando transmitir ali dentro dela. Antigamente, muitas pessoas queriam ler a Bíblia, mas não tinham essa capacidade de ler. Não era todo mundo que poderia fazer isso. E hoje você tem esse privilégio. Não desperdice. Na oração a gente fala com Deus, mas no estudo da Bíblia é Deus falando com a gente. Por isso, se introduza nesse livro que Deus quer falar com você. Fale com ele e ele fala com você. Se esse vídeo te fez pensar, deixa aí teu comentário, dá aquele like, compartilha, porque tem outras pessoas que precisam saber disso também. E eu te aguardo no próximo vídeo. Falou, é nóis, tchau, tchau.